Prezados alunos de Bioquímica, essa é a terceira videoaula aqui dessa continuação da introdução ao metabolismo, falando mais especificamente da parte de glicólise, né? Bom, nessa terceira videoaula a gente vai explorar um pouco sobre a regulação da via glicolítica, né? A gente precisa lembrar que a via glicolítica, ela vai atender duas necessidades da célula. Primeira necessidade, e a mais óbvia, é que a via glicolítica degrada a glicose, ou inicia, né, a degradação da glicose, com o objetivo de produzir ATP para a célula, né? Mas não podemos esquecer que a via glicolítica também vai produzir unidades, blocos básicos para uma série de reações de biossíntese, como a biossíntese de alguns aminoácidos, como a biossíntese de ácidos graxos, que são fundamentais, como a gente viu lá na aula de lipídio, para a construção de lipídios de membrana, hormônios lipídicos, né? E também para alguns lipídios de armazenamento. Então, essas duas necessidades, degradação de glicose para produção de ATP e produção de unidades para as reações de biossíntese, são os principais objetivos da via glicolítica. E, portanto, a velocidade da via glicolítica precisa ser regulada para satisfazer essas duas necessidades de acordo com a demanda da célula, do organismo naquele momento, tá? As enzimas que vão catalisar os principais pontos irreversíveis são sempre, em todas as vias metabólicas, inclusive na via glicolítica, os principais pontos de regulação. Então, etapa irreversível, etapa que tem enzima reguladora, sempre vai ser ponto de controle, né? No caso da via glicolítica, 3 reações são fundamentais para a regulação dessa via metabólica, porque envolvem enzimas-chave, enzimas reguladoras, que, por sua vez, são reguladas, seja de modo alostérico ou por modificação covalente. São essas enzimas a hexoquinase, que catalisa a conversão da glicose em glicose 6-fosfato, só para refrescar a memória de vocês, é a primeira reação da via glicolítica. A fosforilação da frutose 6-fosfato, a frutose 1,6-bifosfato, pela fosfofrutoquinase 1, ou PFK1, também é outra etapa importantíssima para a regulação da via glicolítica, e a etapa que é catalisada pela piruvatoquinase, que é a oxidação, né, em nível de substrato do fosfenolpiruvato em piruvato, refrescando a memória de vocês, a última reação da via glicolítica também é ponto de regulação e controle da via glicolítica. Aqui a gente vai explicar um pouquinho dos principais fatores que regulam essas 3 etapas e que, óbvio, contribuem para a regulação da via glicolítica. Tá? Vamos começar, pessoal, com a enzima mais importante, o principal ponto de controle da via glicolítica, que é a catalisada pela fosfofrutoquinase, pela PFK. Bom, a PFK1, ou fosfofrutoquinase, como eu muito bem disse para vocês, é a enzima de controle mais importante da glicólise em mamíferos. E a gente vai ver quais são os principais fatores que controlam positivamente, isso quer dizer, aumentando a ação da PFK, ou negativamente inibindo a PFK e, obviamente, inibindo a via glicolítica. Bom, quando a gente pensa em concentração de ATP, a gente está pensando em carga energética da célula, né? Muito ATP quer dizer carga energética alta, pouco ATP quer dizer carga energética baixa. Então, quando a célula tem uma alta concentração de ATP, precisa ficar degradando glicose para produzir ATP? Não, porque se o produto dessa via é a produção de ATP e já tem muito, a via glicolítica pode estar inibida. Olha como faz sentido. A alta concentração de ATP inibe a PFK porque reduz a afinidade dessa enzima pelo seu respectivo substrato, que é a frutose 6-fosfato, ok? Então, ATP em alto
inibe PFK. Se o ATP, como eu disse, ele inibe a PFK, vamos pensar no AMP. Lembrem-se que o AMP é o estado do nucleotídeo de adenosina com apenas um fosfato. Isso quer dizer que ele não tem ligação fosfolípida, não tem energia. Então, muito AMP é um indicativo para a gente de baixa energética da célula. Se eu tenho pouca energia, será que eu vou ativar ou eu vou desativar a PFK? Você já sabe, vai confirmar agora. Olha para cá. Uma alta concentração de AMP tem que ativar a PFK. Por quê? Você vai ativar a via glicolítica para que ela consiga produzir ATP, aumentando a carga energética da célula. E como que o AMP regula a PFK? Aumenta a afinidade da PFK pelo seu respectivo substrato, que é a frutose 6-fosfato. Então, ativa a via glicolítica. É importante a gente sempre definir, e agora você deve estar perguntando, Rafael, por que o AMP é que vai ativar a PFK e não o ADP, que é o fruto direto da desfosforilação do ATP? O AMP, gente, ele é o melhor indicativo de baixa carga energética celular, porque muitas vezes você, com 2 moléculas de ADP, consegue sintetizar ATP, enquanto que o AMP fusionado não gera ATP. Então, quando você tem um acúmulo de ADP na célula, ainda não é um indicativo de uma carga energética tão baixa a ponto de ativar a PFK. Entretanto, um acúmulo de AMP, sim, mostra para a gente que a célula está com uma carga energética muito baixa e que a PFK precisa realmente estar ativada para recuperar essa carga energética, levando à síntese de ATP pela ativação da via glicolítica, tá? Bom, e aí quando a gente consegue observar, né, o aumento da concentração de frutose 6-fosfato, que é o substrato da PFK, a gente sempre consegue observar um aumento da velocidade da reação, porque tem mais substrato, a velocidade aumenta. Entretanto, a gente percebe que uma célula com baixa concentração de ATP, ela responde melhor na velocidade da reação da PFK em uma mesma concentração de frutose 6-fosfato do que uma célula com alta concentração de ATP, porque a gente percebe que a variação da concentração de ATP e de quebra de AMP altera a afinidade da enzima pelo seu substrato. Então, em uma célula com baixa concentração de ATP, você tem uma velocidade da reação catalisada pela PFK muito mais alta em uma mesma concentração de frutose do que uma célula com alta concentração de ATP. E o que explica essa diferença? A afinidade da PFK pela frutose 6-fosfato, que é regulada pela concentração de ATP e de AMP, conforme eu estou colocando aqui. Muito ATP reduz a afinidade, muito AMP aumenta a afinidade da PFK pelo seu substrato, que é a frutose 6-fosfato. Bom, e a gente percebe, portanto, que a atividade dessa enzima aumenta quando a razão ATP-AMP diminui, o que nos mostra que a razão da atividade da enzima aumenta quando a carga energética da célula ela está reduzida. Portanto, a via glicolítica é estimulada quando a carga energética da célula é diminuída, tá? Quando a gente pensa em citrato, citrato é, como a gente vai ver nas nossas aulas presenciais, um dos componentes intermediários do ciclo do ácido cítrico. E o citrato, muitas vezes a gente vai ver que ele é início de várias vias metabólicas biosintéticas, ele é o precursor biosintético. E quando tu tem, portanto, uma alta concentração de citrato na célula, isso quer dizer que a gente tem abundância de precursor biosintético. Lembre-se que a via glicolítica tem como um dos objetivos, além de produzir ATP, produzir esses precursores biosintéticos. Então, um acúmulo de citrato na célula acaba inibindo a enzima, porque vai aumentar o efeito inibidor do ATP. Então, é aquela velha história. Se tem muito ATP, vai bloquear a PFK, porque a carga energética da célula está alta. Se tem muito citrato, isso quer dizer abundância de precursor biosintético, a segunda função da via glicolítica também está sendo atendida. Então, o efeito inibidor do ATP fica duplicado, às vezes triplicado, bloqueando totalmente a via glicolítica, porque todas as duas principais necessidades que ela tem que atender, produção de ATP e produção de precursor biosintético, estão muito bem mantidas naquela célula naquele momento, tá? E a
Frutose 2,6 bifosfato, reforço, 2,6 bifosfato, tá? Não é a frutose da via glicolítica, que ela é 1,6 bifosfato, ela também vai ativar a enzima. A gente vai ver daqui a pouquinho que essa frutose 2,6 bifosfato, ela é um importante indicador interno da atividade do hormônio insulina. Então, só para vocês terem uma ideia, de forma bem prática, insulina aumenta a frutose 2,6 bifosfato. E no caso da PFK, muita frutose 2,6 bifosfato ativa a enzima. Bom, a gente sabe que a insulina é secretada no corpo quando a gente tem abundância de glicose sistêmica. Vamos estudar com os professores de fisiologia do sistema endócrino, tá? Mas para nós aqui em bioquímica é insulina, estado alimentar bom, muita glicose no sangue. Muita glicose no sangue tem que queimar glicose. Faz todo sentido ativar a PFK para a via glicolítica ser muito ativa e degradar a glicose em ATP. Então, por isso, insulina produz frutose 2,6 bifosfato, que, por sua vez, aumenta a atividade da PFK, tá? E aqui, gente, a gente tem um efeito da frutose 2,6 bifosfato e do ATP sobre a PFK, né? Então, a gente vê que a frutose 2,6 bifosfato, quando muito presente em uma mesma concentração de frutose 6-fosfato, ela aumenta a atividade da PFK muito mais, né? Então, em uma mesma concentração do substrato da PFK, que é a frutose 6-fosfato, quanto mais frutose 2,6 bifosfato a gente tem, leiam mais insulina, mais a PFK está ativa. Por outro lado, a gente sabe que o ATP é inibitório, né? Então, a gente vê que à medida que a concentração de ATP ela aumenta na célula, a velocidade da PFK vai diminuindo. Entretanto, a frutose 2,6 bifosfato é como se fosse uma tamponadora, uma redutora do efeito do ATP. Por quê? Porque ela está indicando que o estado nutricional do organismo está muito bom. Então, mesmo tendo abundância de ATP, vamos manter a via glicolítica ativa. Por quê? Tem muita comida nesse cara. É isso que a frutose 2,6 bifosfato indica. Então, você vê que vai diminuir a velocidade da PFK com o aumento de ATP, mas quando a frutose 2,6 bifosfato está alta, em efeito de insulina produzida, essa queda da velocidade da PFK vai ser um pouco mais atenuada com o aumento da concentração de ATP em relação a uma situação que não tem insulina, onde o estado nutricional do organismo não está tão bom. Então, a PFK ela é um importante ponto de regulação da via glicolítica. A hexoquinase, Rafael, não lembro mais aonde é a hexoquinase. Hexoquinase é a etapa que fosforila a glicose em glicose 6-fosfato, é a primeira reação da via glicolítica. Ela também é um importante ponto de controle, tá? Bom, o produto dessa reação, que é a glicose 6-fosfato, vai fazer inibição por retroalimentação negativa sobre a hexoquinase. Então, muita glicose 6-fosfato bloqueia a hexoquinase. E, dessa forma, permite com que a glicose que entra na célula e, portanto, não é fosforilada, porque a hexoquinase está bloqueada, que ela possa voltar para o sangue. Lembrem-se que glicose sem estar fosforilada pode voltar para o sangue porque não está aprisionada na célula. Agora, glicose 6-fosfato, fosforilada, está aprisionada na célula. Então, o próprio produto da hexoquinase bloqueia a ação dela, tá? E a inibição da PFK, lembre-se, a PFK fosforila frutose 6-fosfato em frutose 1,6 bifosfato. Quando ela está bloqueada, a gente tem frutose 6-fosfato sendo acumulada na célula, que se interconverte, porque tem a ação de uma isomerase, em glicose 6-fosfato. Então, PFK bloqueada, leiam glicose 6-fosfato sendo acumulada. Obviamente, a gente vai ter um bloqueio da hexoquinase, tá? No caso do fígado, tá? Quando você tem um fígado que tem hexoquinase bloqueada, a gente tem a glicose sendo fosforilada por uma outra enzima que não é a hexoquinase, é a glicoquinase, tá? A glicoquinase, gente, ela só vai entrar em ação no fígado quando a hexoquinase está
bloqueada? Porque a glicoquinase ela tem baixa afinidade pelo substrato. Então, ela só vai entrar na história quando a hexoquinase está bloqueada. O que a glicoquinase faz? A glicoquinase fosforila a glicose em glicose 6-fosfato. E o acúmulo de glicose 6-fosfato no fígado nessa situação de bloqueio de hexoquinase vai levar à conversão de glicose 6-fosfato em glicose 1-fosfato, que pode ser utilizada como matéria-prima para a síntese de glicogênio e o armazenamento dessa glicose no fígado na forma de glicogênio, ou essa glicose 1-fosfato pode ser utilizada na produção de ácidos graxos, que vão ser matéria-prima para os triglicerídeos, que são as gorduras de armazenamento. Então, isso só vai acontecer quando você tiver um excesso de glicose no corpo e a via glicolítica vai estar bloqueada. Bloqueada por efeito da BFK ou bloqueada por efeito da hexoquinase, ou de ambas, muito provavelmente, que vão levar agora à utilização da glicose como matéria-prima de moléculas de armazenamento, glicogênio ou ácidos graxos, tá? Lembra da frutose 2,6-bifosfato que eu falei para vocês que é um indicativo de ação de insulina? Vamos entender aqui. Quando a gente tem insulina no corpo sendo liberada pelo pâncreas, isso é um indicativo de alta glicose no sangue. É o que a gente chama de bom estado nutricional, tá? Então, um bom estado nutricional ou pós-alimento, o famoso pós-prandial, indica para a gente uma alta concentração de glicose no sangue. O pâncreas, em resposta a isso, secreta o hormônio insulina. O hormônio insulina, pessoal, ele vai ter ação sobre uma outra fosfofrutoquinase, que não é a 1, é a fosfofrutoquinase 2, a PFK2. E o que a PFK2 faz em resposta à insulina? Ela é ativada pela insulina. Ela vai pegar a frutose 6-fosfato, que vai ser abundante na célula, porque deriva desse excesso de glicose, que é comum em um organismo bem alimentado, e ela fosforila a frutose 6-fosfato, mas não no carbono 1. Vai fosforilar no carbono 2, e aí produz a molécula de frutose 2,6-bifosfato, que tem grupo fosfato no carbono 6 e no carbono 2, tá? Bom, o que isso mostra para a gente, então, pessoal? Isso vai ser um indicativo para a gente, que a frutose 2,6-bifosfato é um regulador alostérico da PFK1. E a frutose 2,6-bifosfato ativa a PFK1, fazendo com que a via glicolítica esteja ativada e dissolve todo o excesso de glicose, que é abundante no estado nutricional bom, em resposta a uma alta concentração de insulina. Tá? Então, é daí que vem a frutose 2,6-bifosfato, que não segue na via glicolítica. Quem segue é a frutose 1,6-bifosfato, que é produzido pela PFK1. PFK2 responde à insulina, convertendo frutose 6-fosfato em frutose 2,6-bifosfato, que ativa a PFK1. E, por último, piruvato quinase é uma enzima que, lembre-se, vai catalisar a última etapa da via glicolítica, que é a produção do piruvato a partir do fosfenolpiruvato, né? É uma fosforilação em nível de substrato, levando à produção de ATP. Bom, é uma enzima reguladora também que, em alta concentração de ATP celular, que indica carga energética alta, você já sabe, precisa bloquear a via glicolítica, inibe a piruvato quinase e, portanto, reduz a velocidade da via glicolítica. O ATP, portanto, é um bloqueador da piruvato quinase. A alanina, que é um aminoácido e é produzida em algumas vias metabólicas a partir do piruvato, ela também vai ter ação inibitória sobre a piruvato quinase, porque alta concentração de alanina indica abundância de precursores biosintéticos na célula, não precisa pegar o fosfenolpiruvato e converter em piruvato, porque já tem abundância de precursor biosintético. Então, aqui a gente tem tanto bloqueio por carga energética alta, quanto bloqueio por abundância de precursor biosintético. A frutose 1,6-bifosfato, lá em cima, produto da PFK1, né? Ela vai ativar a
piruvato quinase. Por quê? Uma alta concentração de frutose 1,6 bifosfato indica que a célula está bem alimentada em glicose, porque só vai ter muita frutose 1,6 bifosfato se a célula tiver muita glicose disponível, então podemos ativar a via glicolítica, porque tem que produzir energia, porque está sobrando. E a piruvato quinase, gente, por controle de modificação covalente, por ligar ou desligar grupo fosfato, isto é, fosforilar ou desfosforilar, ela vai responder aos hormônios insulina e glucagon, tá? A insulina desfosforila e o glucagon fosforila a enzima. De que forma? Um alto nível de glicose no sangue, que só ocorre quando tem insulina, vai levar a nossa piruvato quinase a ficar desfosforilada. Indica que a enzima está mais ativa. Então, faz sentido. Muita insulina quer dizer muita glicose, ativar a via glicolítica. Desfosforila a piruvato quinase, ativa a via glicolítica, queima a glicose e produz energia. Por outro lado, o glucagon indica que o estado nutricional do organismo não está bom, baixa glicose no sangue. Baixa glicose no sangue leva à fosforilação da piruvato quinase, tornando essa enzima menos ativa e bloqueando a via glicolítica em vários tecidos e órgãos, para que a pouca glicose disponível seja utilizada naqueles tecidos que, de fato, não conseguem fazer via glicolítica ou produzir energia sem a glicose como principal substrato desse metabolismo, ok? Então, aqui a gente teve um panorama geral da regulação da via glicolítica. Deixo esse assunto aqui de transportadores de glicose para vocês verem com mais detalhe na fisiologia, mas só mesmo pontuando, nós temos, como eu disse lá no início, 5 transportadores de glicose da família GLUT, 1, 2, 3, 4 e 5, que vão mediar o movimento termodinamicamente favorável da glicose através da membrana plasmática de alguns tipos celulares. Então, nós temos 5 transportadores. Nessa tabela, a gente tem qual tipo de tecido cada um tem, qual que é o KM desse transportador, que assim como para a enzima mede afinidade pelo substrato, isto é, pela glicose, e algum comentário importante sobre esse transportador de glicose, mas reforço, esse é um assunto que eu deixo para ser explorado com mais detalhes pelos professores de fisiologia animal, ok? Bom, aqui nós terminamos de falar sobre a via glicolítica, mas nessa introdução ao metabolismo dos carboidratos, a gente vai falar sobre um outro metabolismo que não é, mas parece ser o inverso da via glicolítica. Bom, o que seria o inverso da via glicolítica? Relembra? Via glicolítica degrada glicose em piruvato. Inverso da via glicolítica seria fazer glicose. Seria um anabolismo da glicose. Mas não é o inverso da via glicolítica. O anabolismo da glicose é a construção da glicose a partir de precursores não glicídicos. Eu estou falando de um outro metabolismo, de uma outra via metabólica, que é a gliconeogênese. Nova, gênese, produção, glicoglicose. Então, a gliconeogênese é a síntese de uma nova molécula de glicose a partir de precursores não glicídicos. Qual que é o objetivo da gliconeogênese? É fornecer glicose em situações especiais para células que tenham limitações nutricionais, como é o caso do cérebro e das hemácias, que são tecidos, células que não utilizam, exceto o cérebro em questão de jejum, mas fora esse quadro, cérebro e massa não usam nenhuma outra molécula como fonte de energia, fonte de ATP, apenas a glicose. Então, a gliconeogênese vai fazer com que uma nova glicose seja produzida em situações nutricionais específicas de ausência de glicose. Mas aí você deve estar se perguntando, tá, Rafael, o cara não comeu glicose, o cara não está comendo carboidrato, beleza, está fazendo uma dieta rica em proteína, não está comendo glicose. Mas a gente não tem reserva de glicose, Rafael? A gente não tem um glicogênio, aquele polímero de glicose que você explicou lá na aula de carboidrato? Então, gente, a gente tem.
As reservas de glicose do corpo, que é o glicogênio, atendem às necessidades energéticas do caboclo mais ou menos em um dia, tá? Então, o primeiro dia que o cara cortou o carboidrato da vida dele, cortou a glicose da vida dele por comida, o glicogênio do fígado e do músculo está sendo hidrolisado e liberando glicose. No segundo dia de dieta, não tem mais glicogênio, não tem mais glicose. E aí, portanto, em jejuns mais prolongados de carboidrato, o organismo vai ser obrigado a sintetizar glicose a partir de fontes não glicídicas. E aí a gente tem a participação, principalmente aqui, da gliconeogênese. Então, a gente percebe por essa figura aqui que os lipídios, quando são desmobilizados lá no tecido adiposo, vão liberar ácido graxo e glicerol. O glicerol pode ser utilizado na gliconeogênese para produzir glicose. Mas um ácido graxo não pode ser utilizado para produção de nova glicose. Então, nós mamíferos não conseguimos produzir glicose a partir de ácido graxo. A gente produz energia ATP, mas glicose não, tá? Alguns aminoácidos, que são os glicogênicos, podem ser utilizados na síntese de uma nova glicose, tá? E o lactato, que vocês se lembram, é produto da fermentação lática, pode ser convertido em piruvato novamente, e o piruvato pode participar da síntese de uma nova glicose, tá? No caso das plantas, pessoal, que elas têm fotossíntese, a partir do CO2, elas produzem molécula conhecida como 3-fosfoglicerato, que por vias metabólicas exclusivas das plantas pode ser utilizado aqui na produção de nova glicose, tá? Então, as plantas têm como conectar a fotossíntese à síntese de nova glicose a partir da fixação do CO2. Quando a gente está pensando em animal, a gente já está falando, então, da produção de uma nova glicose a partir do glicerol, que é proveniente da degradação de lipídios de armazenamento, produção de nova glicose a partir de um grupo de aminoácidos conhecidos como aminoácidos glicogênicos, ou produzir uma nova glicose a partir do lactato, tá? Então, como precursores, substratos para essa via metabólica, a gliconeogênese, a gente tem basicamente piruvato, lactato e aminoácidos glicogênicos e, no caso, o glicerol. Todos eles são substratos para iniciar a gliconeogênese e produzir glicose. No caso dos aminoácidos glicogênicos e do glicerol, eles são transformados em intermediários da gliconeogênese, como é o caso do oxaloacetato e da dihidroxiacetona fosfato. E, nesse caso, seguem a via de gliconeogênese normalmente, tá? É muito importante a gente reforçar que, quando a gente está pensando em lipídio de armazenamento, os famosos trigliceróis, quando eles são hidrolisados, eles liberam glicerol, que é substrato para a gliconeogênese e pode tanto virar glicose quanto também entrar na via glicolítica e se transformar em piruvato, mas os ácidos graxos, que são fruto também da hidrólise de um triglicerídeo, ácido graxo não pode ser utilizado para síntese de glicose. No caso, um ácido graxo, ele pode entrar numa outra via metabólica para a produção de ATP, mas essa via metabólica se chama beta-oxidação e a gente vai estudar depois. Nos músculos, né, nós temos, em algumas situações, a produção do lactato, fermentação lática, hipóxia, ausência de oxigênio, a gente já viu. Esse lactato pode ser mobilizado e transformado em glicose. O glicerol advindo da degradação, da desmobilização de lipídios de armazenamento, pode ser transformado em glicose. E a partir dos aminoácidos glicogênicos, a gente pode produzir tanto piruvato quanto outras moléculas do ciclo do ácido cítrico, e dessa forma a gente produz nova glicose a partir deles. A gente vai estudar posteriormente que para que um aminoácido possa virar piruvato ou uma outra molécula do ciclo do ácido cítrico, ele precisa ser desaminado, ou seja, ele precisa sofrer uma reação de desaminação para a remoção do grupo amino. Lá no metabolismo dos aminoácidos, a gente vai ver onde e como os grupos aminos são removidos de aminoácidos. E veremos, novamente, que o que sobra de um aminoácido sem o grupo amino
é um intermediário do ciclo do ácido cítrico, que, como a gente está vendo aqui, pode ser substrato para a gliconeogênese. Como eu disse anteriormente, essa gliconeogênese apresenta reações em enzimas comuns com a via glicolítica. Mas é muito importante a gente frisar para vocês que a gliconeogênese não é uma reversão da via glicolítica. Por quê? As etapas irreversíveis e muito exergônicas da via glicolítica são contornadas por outras reações na gliconeogênese. É por esse motivo que a gente não pode falar, em hipótese nenhuma, que a gliconeogênese é o reverso da glicose, tá? Então, para nós aqui, que a gente está falando basicamente de metabolismo animal, nós temos como principais substratos para a gliconeogênese o lactato, fruto da fermentação alcoólica, que vai ser transformado em piruvato pela lactato desidrogenase. Então, a gente tem o lactato, que é o produto da fermentação lática, pela ação da lactato desidrogenase, gastando NADH, ele é reduzido a piruvato. E o piruvato entra na gliconeogênese. Então, o primeiro substrato possível para a gliconeogênese em animais é o lactato. Segundo, é a hidrólise de triacilgliceróis. Quando a gente tem a hidrólise de triacilglicerol, hidrólise de lipídio de armazenamento, libera glicerol, libera ácido graxo. Ácido graxo não é substrato para a gliconeogênese. O ácido graxo entra na mitocôndria, vai sofrer um metabolismo que a gente vai estudar beta-oxidação e pode virar ATP. Mas o glicerol, sim, ele é convertido em dihidroxiacetona fosfato. E dependendo do estado energético da célula, essa dihidroxiacetona desce a via glicolítica para virar piruvato, produz ATP, ou sobe a gliconeogênese para virar glicose. Como o glicerol vira dihidroxiacetona fosfato? Graças a essas duas reações que eu vou mostrar. O glicerol é fosforilado pela glicerol-quinase em glicerol fosfato, tá? Então, essa glicerol-quinase, uma transferase, ela transfere um grupo fosfato do ATP para o glicerol, produzindo glicerol fosfato. O glicerol fosfato, ele é oxidado pela glicerol fosfato desidrogenase, produzindo um NADH com os elétrons retirados desse glicerol e produz, ao final, a dihidroxiacetona fosfato, que vocês já sabem, que pode ser isomerada por uma isomerase em gliceraldeído 3-fosfato. Gliceraldeído 3-fosfato pode subir a gliconeogênese e virar glicose, ou descer a via glicolítica e virar piruvato e ATP, tá? E, como nós veremos melhor lá na aula de metabolismo de aminoácidos, alguns aminoácidos que a gente ingere na dieta ou a degradação de proteínas no músculo vai levar a um aumento da concentração de aminoácidos no organismo. E alguns aminoácidos que aqui são marcados na figura em laranja ou rosa, né, que são esses todos aqui, ó, são aminoácidos que a gente chama de glicogênicos. Esses aminoácidos glicogênicos são aqueles que produzem intermediários do ciclo do ácido cítrico que podem virar, em última instância, ou molécula de piruvato ou molécula de oxaloacetato. E esses aminoácidos que, depois de desaminados, leiam, aminoácido desaminado perdeu o grupo amino. O que sobra dele, eu já adiantei para vocês, é um esqueleto carbônico de algum intermediário aqui do ciclo do ácido cítrico. Em última instância, esses glicogênicos viram ou piruvato ou oxalacetato. E a partir do piruvato ou oxalacetato, eles podem entrar na gliconeogênese e, obviamente, virar uma glicose em situações específicas, tá? Esses aqui são os aminoácidos glicogênicos localizados aqui em grupos de acordo com o ponto do ciclo do ácido cítrico que eles entram depois de desaminados, tá? Mas a gente vai voltar a falar bastante disso aqui na aula de metabolismo de aminoácidos, tá? Na próxima videoaula, ainda desse conteúdo, a gente vai, de fato, explicar para vocês o que é essa gliconeogênese, que, como está aqui na figura, parece o reverso da via glicolítica, mas não é.
Vejam que as etapas irreversíveis da via glicolítica, catalisadas pela piruvato quinase, pela fosfofrutoquinase 1, PFK, e pela hexoquinase, nossa, Rafael, são as etapas regulatórias. É por isso que elas são as regulatórias, porque elas são irreversíveis, lembra? Então, essas 3 etapas da via glicolítica, na gliconeogênese, são contornadas pelo uso de outras enzimas para que elas sejam espontâneas e ocorram através da gliconeogênese. As outras que são etapas reversíveis, olha aí, são comuns entre a via glicolítica e gliconeogênese. Aí, nesse caso, para as outras reações, a gliconeogênese é o reverso da via glicolítica. Mas para as etapas irreversíveis regulatórias, outros processos, outras enzimas, outras reações são exclusivas da gliconeogênese e na próxima videoaula a gente explica como elas ocorrem quando a gliconeogênese está ativada na célula. Não deixe de continuar assistindo. Até lá.